nós batemos um papo com o conceituado cirurgião plástico João Iguel Fritz, que nos falou um pouco sobre cirurgia plástica. Vamos ver? A cirurgia plástica, muito mais que a cirurgia do corpo ou do rosto, é a cirurgia da alma. Ela ajuda e muito a melhorar a nossa autoestima, que neste caso os especialistas chamam de autoimagem. Se o nosso retrato mental não está mais nos satisfazendo, está na hora de buscar um especialista sério, idôneo, que vai fazer uma avaliação e nos dizer se essa imagem não está distorcida, se realmente nós estamos precisando de uma esticadinha aqui, um botox, um preenchimento ou de uma plástica radical. E é por isso que eu estou aqui com o Dr. João Iguel Fritz, membro da Sociedade de Cirurgia Plástica, que vai nos dizer tudo sobre cirurgia plástica. Doutor João, o jovem tem muito isso, né? Tem muito essa distorção de imagem, porque ele busca constantemente a aprovação do grupo. Quando a plástica é necessária nesta fase? Essa análise é bastante complexa, mas é uma análise que deve preceder a todo o ato cirúrgico, porque em muitíssimos casos o que esse jovem precisa, e não só o jovem, os pacientes em geral, é de um apoio psicológico, às vezes um apoio da família, do seu ambiente de trabalho, e precisa muito mais disso, muitas vezes, do que da cirurgia plástica. Tem situações que eu acho bem necessária, né? A orelha de abano, o nariz, mas tem a época certa para isso? Tem. Na verdade, a época não está muito ligada à idade, mas sim ao crescimento de cada um, tanto o crescimento psicológico quanto o crescimento somático, que é o do corpo, né? E claro que essas cirurgias especificamente, como também nas mulheres, nas meninas que não têm mamas ou que as têm muito pequenas, as cirurgias podem fazer com que esses pacientes fiquem melhor com o seu grupo, né? Na verdade, nós somos seres gregários e nós precisamos da aprovação, como você falou, do grupo. E essas cirurgias são cirurgias clássicas e que devem ser bem colocadas e então executadas. A mídia nos cobra uma beleza eterna, uma juventude eterna. Está tendo um exagero, né? Principalmente na área artística. Como que você, cirurgião plástico, conduz isso para o paciente? Eu acho que todo exagero vai ser penalizado em algum momento da nossa relação com o nosso paciente. Se nós formos seduzidos pelos desejos dos pacientes, que não são tão comuns, mas existem, nós vamos acabar pagando por isso, nós e o nosso paciente, no decorrer da nossa relação médico-paciente. É preciso que a gente detecte o que o paciente pode efetivamente, deve efetivamente fazer para melhorar então a sua autoestima e que nós não passemos disso. Resultados brilhantes, mirabolantes, não são resultados que o ser humano comum dedica. O ideal não é que as pessoas olhem para você e falem, você fez plástica, né? Claro. Que acham que você está bem, mas não entendeu bem o que você fez. Né? Exatamente a sutileza do procedimento, quando possível, né? Alguns procedimentos demandam cicatrizes maiores e então nós temos que explicar também ao nosso paciente que nós temos as nossas limitações como profissionais, né? E que nós teremos a nossa marca, existirá a marca da passagem do cirurgião plástico pelo seu paciente. Em algumas outras cirurgias, nós não deixamos, ou deixamos marcas muito sutis. E aí, então, é que a grande cirurgia plástica é a que não se mostra, né? João, o laser, ele veio, deu uma revolucionada, né, na área de estética, mas também ele tem um limite. Quando que acaba esse limite dele e tem que ser feita uma cirurgia mesmo? Eu vejo os lasers em geral, porque há uma gama enorme de lasers, como procedimentos adjuvantes, procedimentos que completam os procedimentos de cirurgia plástica ou que precedem os procedimentos, então, um pouco mais agressivos, como são os procedimentos cirúrgicos. Eu acho que o laser ajuda muitíssimo com o cirurgião plástico, como a toxina botulínica, como alguns preenchimentos, enfim, ajuda muito, mas não substitui a mão do cirurgião. Eu acho que a gente resolveu, né, conseguiu falar bastante sobre isso.
E sempre lembrando que a plástica não pode ficar caricata, né, João? Jamais, jamais. Eu acho que nós devemos sempre comentar com nossos pacientes que se nós tivermos resultados brilhantes e que apareçam, isso não servirá para o cidadão comum. Não serão, então, resultados brilhantes. Nós temos que ser sutis na nossa passagem. Mas se tiver que fazer, faça. Eu faço. Então.